Quando eu entro aqui no meu GitHub, não estou nada contente. Tem aqui nos repositórios mais populares, ó, de calendário Power Query, de períodos Power Query, calendário Fabric Lakehouse, de calendário fiscal, dimensão horas. Para que esse monte de repositório tudo explodido, né? Seja muito bem-vindo ao canal Fluent BI. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alisson Pesotti e nesse vídeo eu vou mostrar como que eu uni em apenas um repositório, em um kit de tabelas, todas aquelas que eu mostrei no início do vídeo. Então, aqui pessoal, agora eu tenho aqui um Calendar, Periods, Time, Tables, Power BI. Nem dá para mostrar porque tá enorme aqui, tá? Então, eu vou clicar aqui agora e vou mostrar para vocês o trabalho que eu fiz. Então, todas as tabelas que eu criei de calendário, período, dimensão horas, estão aqui nesse repositório. Eu atualizei o README, tá? E aqui eu coloquei ele em inglês para tornar uma linguagem universal para todos, porque graças a Deus o nosso canal está chegando cada vez mais longe. E o inglês, por ser uma linguagem universal, eu escrevi aqui para que todos nós possamos acompanhar as instruções. É lógico que eu não vou passar tintim por tintim do README aqui e vou mostrar para vocês em vídeo tudo que eu coloquei aqui no README. E a gente vai instalar juntos e eu vou mostrar para vocês as possibilidades que esse kit pode trazer, tá? Então, para quem não conhece o GitHub, lógico que o link está aqui na descrição desse repositório. Ele consiste do seguinte, né? Você vai colar o link aí no seu navegador. É legal que você tenha uma conta no GitHub também, porque você consegue me adicionar e também deixar sua estrelinha aqui, né? Então eu tenho aqui as pastas, alguns arquivos, tá? E a gente tem esse arquivo README, que ele é um arquivo onde tem as instruções e eu posso colocar alguns links e algumas coisas aqui, tá? Então ele tem aqui a estrutura do conteúdo, uma breve introdução, o que tem nesse repositório, tá? E aqui começa as instruções, tá? Então aqui tem bem passo a passo que você pode, junto com o vídeo, se tiver alguma dúvida, ir seguindo aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa, a gente tem que ter o Tabular Editor instalado na nossa máquina, tá? Se você já não tem, recomendo muito que você instale aí o Tabular Editor, não só por causa desse projeto, mas por causa de todos os outros, tá? Então, eu até deixei aqui os links aqui, ó, Download Tabular Editor 2, tá? Se você for clicar ali, ó, ele já vem aqui para a página de download e aqui vai estar a última versão do download. Eu não deixei o link direto porque pode ser que a data que você esteja vendo esse vídeo já tenha uma versão mais atualizada. E aqui é atualizar, next, 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 finish, ok? Nada demais, ok? Vou voltar lá para o meu repositório. Então, depois de instalado, eu até deixei aqui também um lembrete, tá? Que existe uma versão comercial, sim, do Tabular Editor. Se você se interessar, tem algumas features adicionais lá, você consulte os preços e considere se for o caso. Tá? Então, depois que nós instalamos o Tabular Editor, antes de tudo, você vai fazer a seguinte configuração, tá? Então, Tabular Editor. Ele tem essa carinha aqui, tá? Você virá aqui em File, Preference, e você vai marcar essa caixinha aqui, ó, tá? Low Unsupported Power BI Features Experimental, ok? Por causa dos códigos que a gente vai usar em C# aqui, tá? Então você marca isso aqui e dá um OK. Beleza? A minha já estava assim. Isso é tudo agora por hora aqui no Power BI, no Tabular Editor, tá? Vamos agora, vou mostrar para vocês o caso talvez mais típico, que é você carregar as tabelas aí num arquivo do Power BI Desktop para você criar o seu modelo semântico, tá? Então vou abrir aqui o Power BI Desktop, uma versão em branco, e deixa ali o site do
do GitHub aberto porque nós vamos visitá-lo algumas vezes, tá? Então, logo que a gente chega aqui, a gente vai logo aqui em transformar dados, ok? Nesse carinha aqui, transformar dados, porque tudo vai acontecer, a maioria lá no Power Query, ok? Então estamos aqui, nós vamos criar uma nova fonte aqui, ó, e vamos criar aqui, ó, consulta nula ou blank query, se tiver em inglês, que nem o meu aqui. E de cara, já vamos renomear aqui, eu vou renomear para calendário. Já que estamos falando da versão em português, calendário. E agora, eu vou apertar Ctrl Shift mais para dar um zoom, acho que ficou melhor assim. Tá? A gente volta lá para o site e vamos copiar o código de calendário. Onde que está o código, olha? Se você for seguindo o README aqui, né, ele já vai ter o linkzinho aqui, ó. Você pode clicar com o botão do meio do mouse que ele vai abrir uma nova janela. Ó, aí você não sai lá do carinha. Tá? Então esse é o código. Esse é o código que está dentro da pasta Power Query Code, ok? Para copiar esse código, basta vir aqui nesse Copy Raw File, tá? Nesses quadradinhos aqui. Então, ó, copiou. Aí você volta lá para o Power Query. E aqui na consulta você vem em editor avançado. Aperta Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl V para colar por cima. Ok? E aqui vou rolar lá para o início do código, tá? Para explicar aqui quais são os parâmetros que nós podemos estar alterando. Por padrão, eu deixei aqui 2020, janeiro, tá? E aqui nesse parâmetro anos à frente, eu deixei um só. Então ele está pegando o quê? 2024 mais um ano. Ele está jogando para 31/12/2025. Então isso aqui é dinâmico, tá? O início da semana na segunda-feira, day.monday, tá? Nesse parâmetro aqui, ó, month of fiscal year end, ou seja, quando termina o ano fiscal. Aqui eu coloquei que o meu ano fiscal ele vai de abril de um ano até março do outro. Então, sim, essa tabela já tem colunas de ano fiscal aqui completos, tá? Esse carinha aqui, pouco usado por alguns, mas acho que áreas de RH usam bastante, é o dia de fechamento no mês. Então, ou seja, por exemplo, pagamento de hora extra de um determinado mês vai das horas extras do dia 16 de um mês ao 15 do outro. Então aqui eu coloquei 16. Você pode colocar o número aí que for o adequado para você. Senão nem precisa se preocupar com isso. E aqui o idioma, agora nós temos uma novidade. Nós temos 3 idiomas disponíveis no mesmo script: inglês, português e espanhol. Então aqui você basta especificar. Vou criar em português mesmo, tá? Por que o idioma aqui é importante? Porque ele traz os nomes dos meses corretos, dos dias da semana corretos. Ele traz também os prefixos, né? Quando uma semana, né, é S01, quando é em inglês é W. Então, tudo isso foi pensado aqui. Então, são coisas que ao longo dessas antigas 6 versões eu já trouxe aqui nessa 7ª, tá? Então aqui, ó, aqui é onde eu especifico esses prefixos, né, por cada um dos idiomas. Aos mais avançados que quiserem se aventurar e melhorar esse código, implementar outras filters, outros idiomas, basta acrescentar um novo idioma e acrescentar os prefixos aqui que vai estar tudo certo, tá bom? Os feriados, eu tenho feriado sim para quando em português, para quando em inglês e para quando em espanhol. Até se alguém estiver vendo esse vídeo, for dos idiomas aí, puder cooperar com mais feriados, a gente inclui aqui. Mas você pode estar incluindo aí de acordo com a sua necessidade. Então aqui são feriados aqueles fixos, tá? Que acontece todo mesmo mês e dia ao longo de todos os anos. Porque os feriados da Páscoa, baseados na data da Páscoa, são iguais para todo mundo. Então já existe uma fórmula para isso, tá? Inclusive eu deixei comentado segunda-feira, terça de carnaval e quarta-feira de cinza, porque não são feriados. Mas se aí na sua região você quiser considerar, é só tirar o comentário aqui fora. E aqui é toda a geração de colunas aqui e das lógicas que está
extremamente completo. E aqui no final eu tenho os nomes das colunas. Então o idioma ele interfere nos nomes das colunas também. Não é só nos textos. Então os nomes das colunas elas serão renomeadas. Então a gente pode dar aqui um DOM e aqui a tabela já irá carregar. Muito bem, já está aí. Tenho outras duas tabelas para trazer aqui. A tabela de períodos, que ela é atrelada a calendário, que ela serve para fazer agregações de dias, tá? Então você tem últimos meses, últimos trimestres, assim, e a calendário e a hora, né, a dimensão tempo, ela serve para você conectar colunas de data hora e poder usar com turnos, tá? Então voltando lá para o GitHub, ó, já está aqui do lado, ó, tá vendo? Eu tenho aqui a periods.pq de Power Query. Então vamos copiar essa nova query aqui, ó. Meaning copy raw file, igualzinho. Voltamos aqui para o Power Query, nova fonte. E vamos lá de novo para o editor avançado, copia tudo e cola, tá? Aqui um ponto muito importante, precisa ter atenção, tá? Tá vendo aqui que o nome da tabela tá aqui, ó, calendar table? Então aqui eu tenho que colocar o mesmo nome da tabela que eu criei lá, que está como calendário, tá? E o idioma também, faz sentido que eu tenha o mesmo idioma. Se você criar uma em inglês, coloca o nome da inglês e enhance e vai estar pronto, tá? Muito bem. E aqui a gente chama de períodos. Voltando lá para o GitHub, a última que nós temos é o time. Então eu vou copiar aqui, copy raw file. Posso tanto vir aqui, né, em New Source, como com o botão direito aqui também, tá? Então, blank query, advanced editor, e vamos colar aqui. E essa aqui também tem idiomas, todas têm idiomas aqui. Essa aqui ela não está ligada com ninguém, mas para deixar padrão, né, eu coloquei idiomas também para ela, tá? E aqui você pode chamar de tempo, para fazer sentido, né, no nosso idioma. E agora eu posso fechar e aplicar. Está carregando os dados para o modelo. Ok. Ó, carregaram muitas colunas, é claro, a gente vai organizar tudo isso. Aqui, períodos e tempo, tá? Vamos dar uma olhada aqui nos relacionamentos, que não é para ter feito nenhum. A gente confere isso, tá? Então eu vou deixar até aqui nessa tela que vai ser legal. Nós temos várias colunas do tipo texto que precisam ser ordenadas pelas colunas numéricas. Como tem bastante colunas que eu fiz de um jeito que ficasse bem completo mesmo, isso fica inviável ficar fazendo um a um, né? Aí que o Tabular Editor vai entrar. Então aqui, ó, em External Tools, né, se você instalou devidamente, ele é encontrado aqui. Então você clica aqui, ele já vai abrir conectado a esse cara. Essa mensagem que aparece, não se preocupe com ela. Ela só aparece porque nós habilitamos lá as filters experimentais. Então você dá um OK. Ele já está conectado, a gente consegue ver nossas tabelinhas aqui. Nós vamos fazer o seguinte, ó, clica aqui em C# Script. Vamos buscar agora lá no GitHub o nosso código. E onde está esse código, Alisson? Muito simples aqui, ó, tá vendo? Ó? Tabular Editor Scripts. E aqui eu vou mostrar para vocês um detalhe muito importante. Tá vendo que eu tenho 4 scripts aqui? Eu tenho um para cada tabela e tenho um para as 3 tabelas. Então se você carregou as 3 tabelas, use esse que tem as 3 tabelas. Não, Alisson, eu quero só calendário. Então você só vai copiar o código da calendário e o script do Tabular Editor você vai rodar só da calendário. Então eu deixei ao seu gosto aí. Tá? Então eu vou pegar o completo, copy raw file,
voltamos para o Tabular Editor e aqui em C# Script a gente vem e cola, tá? E aí a gente vai rolar esse código até lá em cima. E aqui é a mesma coisa. Eu vou definir o meu idioma. Vou colocar aqui os nomes das tabelas como eu criei, né? Se você colocou outro nome, de calendário, de períodos, você fica à vontade. Só tem que lembrar de colocar aqui os nomes, o idioma que você usou e os nomes das tabelas, tá? E você pode pressionar F5 ou clicar nesse botão de play aqui. Então, F5, ó, ele já rodou. Veja aqui embaixo que ele fez 239 mudanças. E nós vamos vir aqui em salvar ou Ctrl S. Ó, mudanças salvas. E posso fechar o meu Tabular Editor. Voltando ao Power BI Desktop, veja só que tem uma mensagem aqui para a gente fazer uma atualização. Então vou clicar Refresh Now e veja, já foi. Olha só a minha tabela calendário aqui do lado. Totalmente organizada em pastas, a minha coluna de data aqui, a minha tabela foi marcada como do tipo data. Todas as colunas estão ordenadas. Vamos pegar aqui mês, ano, nome, por exemplo. Se a gente olhar aqui, ó, ordenada pelo mês, ano, número. Quem fez isso foi o script do Tabular Editor. Muito bom, né? Então ele já também tirou a agregação das colunas, porque são tabelas de dimensão, a gente não fica fazendo contas com ela, e já fez o relacionamento correto aqui, ó, entre períodos e calendário. Não se preocupe, você que é saudosista como eu, já deve ter reparado esse relacionamento muitos para muitos entre essas duas tabelas. Porém, a gente garante a integridade referencial por causa desse sentido do filtro entre dar períodos para calendário de forma única, tá? Então não tem perda de performance, não tem nada disso. Pelo contrário, vai te dar muita flexibilidade nas suas análises, tá? Então, aqui está pronto. Então, se você, a partir daqui, quiser construir o seu relatório, está prontinho, tá? Nesse momento, eu vou mostrar uma outra forma de você chegar nesse mesmo resultado. Porém, imagina só que você tem uma companhia e todo mundo faz suas decalendários, né? Vários analistas fazem seus relatórios individualmente. E que tal você ter essas 3 tabelas a nível da empresa toda, né? Então você pode colocar isso num Dataflow, num fluxo de dados. E a partir dele, todo mundo consome os dados no Power BI Desktop ou até no Fabric. Eu vou mostrar essas duas formas, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui, eu vou fechar esse cara, nem vou salvar aqui. Nem vou salvar. Eu vou direto lá pro meu Power BI Serviço ou Fabric, ok? Vem aqui em Power BI. Eu vou criar um novo workspace para essa demonstração, tá? Novo workspace. E vou chamar aqui de calendário Pro. Eu vou colocar como Pro porque não é todo mundo que tem uma conta Premium ou Fabric. Então vou demonstrar como fazer isso com a licença Pro também. Então, e aqui Advanced, vou colocar na Pro e vou aplicar. Vou puxar aqui para cima e vou aqui em novo item. Eu vou escolher esse cara aqui, ó, Dataflow Gen1. Ele vai me falar se eu quero mesmo criar o Gen1 ou criar o Gen2, né? Não, eu quero criar um Dataflow Gen2. Eu só tenho a conta Pro, então não tem jeito. Então eu venho aqui em Add New Tables. Legal? E aqui, para quem não conhece, né, o Dataflow é o Power Query na nuvem. Até aparece aqui Power Query, tá? Então a gente vem aqui, ó, Blank Query. Muito igual ao editor avançado. Vamos iniciar o processo. Voltando aqui, já está aqui, né? Já estou na web, na verdade. Vamos pegar aqui o script da calendário. A gente criou em português lá, né? Vamos fazer isso aqui em inglês agora? Então,
Copy Raw File. Voltamos aqui e vamos colar. Por padrão, ele já tá em inglês aqui, né? Então vamos deixar. Não tem gateway nenhum, ela calcula-se por si mesmo. Next. E já foi. E aqui tem uma diferencinha, tá? Do Power Query para que funcione na conta Pro. A tabela períodos, ela usa a tabela calendário como fonte, como uma referência. Então, isso não é permitido na conta Pro. Ele vai pedir um premium. Para que a gente consiga fazer isso na conta Pro, a gente vai fazer um staging dessa tabela. Então, olha só que legal. No nome aqui, eu vou colocar como calendar base, já que a gente está trabalhando com uma tabela em inglês. O nome aqui não é importante ser igual, mas depois nós vamos precisar saber esse nome lá na frente, tá? E aqui a gente vai clicar no botão direito e vai fazer esse carinha aqui, ó, desabilitar a carga, né? A gente tirou fora, ele fica desativado. Legal? E agora eu vou clicar com o botão direito em cima dele e vou fazer um reference ou referência. E agora sim, essa tabela a gente renomeia e deixa ela como calendar. Ela vai ser a tabela que vai carregar lá no modelo semântico mais tarde, tá? Agora nós vamos buscar o código de períodos, né? Que está aqui, ó, periods.pq, copy raw file, voltamos lá para o Power Query. A gente pode clicar com o botão direito aqui, nova query, blank query, e vamos colar aqui o código. E aqui a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, tá vendo que aqui está calendar? A gente tem que usar aquela que está desativada, ou seja, calendar base, ok? E dá um next. Agora ela carregou normalmente, então eu vou chamar ela aqui de periods. E olha só, se eu usasse a outra tabela, olha só o que ia acontecer. Por causa da conta Pro. Apareceu um raiozinho aqui na tabela. Ele fala, ó, tabelas computadas requerem premium para atualizar. Então eu vou lá e uso esse artifício. Eu faço um stage na calendar base e a partir dela que eu carrego tanto a calendar como a periods. Em questão de performance vai ser igual, porque só vai atualizar esse cara uma vez, o calendar base, tá? Vamos buscar agora o código da time. Então a gente vem aqui, copy raw file, voltamos aqui, nova query, consulta nula e colamos o código aqui. Next. Eu acho que eu copiei errado. Acho que eu copiei errado time. Eu acho que não copiou. Agora copiou. Vamos lá. Ctrl A, seleciona tudo, deletei e colei. Acho que agora está certo. Ok, eu tinha copiado a periods novamente. Então aqui, time. Renomeei, tudo certinho. Vou salvar e fechar. Ele vai avaliar aqui e vai pedir um nome. Tá? E aqui esse nome eu vou chamar de calendar, periods, time, data flow, gen 1, tá? Isso aqui para usar na conta Pro, tá? Try to recover? Não, ele salvou normalmente. A gente clica aqui em refresh now, não deu tempo. Então, por quê? Toda vez que a gente cria um data flow, a gente precisa atualizar ele pela primeira vez, né? Então, refresh now. Então ele vai atualizar aqui.
Será que eu já cliquei? Deixa eu ver aqui, Settings, Refresh Story. Não foi ainda. Voltando, clicamos aqui. Agora sim. Ó. Começou a atualizar, vai ser bem rapidinho isso aqui. Em torno de 30 segundos, às vezes nem isso, dependendo do horário. Tá atualizando aqui. Às vezes vai dando uma olhada, porque às vezes ele termina e fica rodando aqui e você fica esperando, né? Questão do front-end aí do Power BI Serviço. Ah, já foi, tá? Então vou Refresh History, 1 minuto e 30, tá? Então agora ele é acessível lá no Power BI Desktop. E aí o processo é igualzinho. Então, ó, Power BI Desktop. E aí sempre que você criar um novo modelo semântico, você vai solicitar dos Dataflows. Então, vamos diretamente lá para o Power Query. Aqui em nova fonte a gente vem em More ou mais. Depois a gente vem aqui em Power Platform, Dataflows, Connect. Lembrando que para usar os Dataflows precisa ter conta Pro, tá? No mínimo. E você deve estar logado na sua conta, obviamente. Então nós vemos aqui em Workspace. Vamos procurar nosso Dataflow lá. Tá pensando aqui, já vai abrir para nós as tabelas, os Dataflows e as tabelas. Demorando para abrir. Ah, foi. Então tá aqui Calendário Pro, né? Então tá aqui o nosso Dataflow e aqui a gente tica as 3 tabelinhas ali. Vou dar um OK. Com isso ele vai carregar as 3 tabelas. Só dar um refresh aqui, que ele pode ter tido algum probleminha na internet. É isso mesmo. Já foi. Tudo certinho. Vou fechar e aplicar. Minha internet não deve estar muito legal nesse momento. Ok. Vamos lá para a guia de modelagem. Vamos conferir aqui. Não tem nenhum relacionamento. E aqui é a mesma coisa com o Tabular Editor. Tabular Editor. Ó, confirma que está tudo desorganizado aqui ainda, tá? Vou clicar na mensagem OK, vamos no script. Vamos lá buscar o script no GitHub. Nossa, meu PC estava só na... Já volto. Carregador conectado. Então, nós vamos lá para o GitHub, buscar o meu script. Aqui das 3 tabelas. Copiamos. E colamos aqui em C# Script e OK. Como aqui a gente já está com as tabelas todas em inglês, ó, Calendar, Periods and Time, vamos ver aqui, certinho, está no modelo em inglês, então vou rodar. E Ctrl S, mudanças salvas, posso fechar. Quando a gente volta aqui, já está organizado, só vamos dar esse refresh aqui. E prontinho. Você já tem um modelo agora com as tabelas carregadas lá no Dataflow e todo o seu tenant pode usufruir desse recurso. Agora, nós vamos usar esses scripts para um Dataflow Gen 2, carregando para o
um Lakehouse no Fabric, tá? Então vou fechar aqui. Vou fechar aqui esse carinha. Não quero salvar. Voltando lá, vou criar um novo workspace aqui. Vou chamar de calendário Fabric. Não é só o calendário, é o calendário, né? E períodos, tudo, tá? Então aqui em Advanced, ó, vou colocar como trial do Fabric. Então apliquei. Pode ser que você já tenha uma capacidade comprada. Eu estou usando o trial do Fabric aqui. Então nós vamos o seguinte, ó. Primeira coisa, a gente tem que criar onde a gente vai carregar os dados, porque o Dataflow Gen 2, ele tem uma pequena diferença, né? Ele não tem storage. O storage dele ou você vai usar no Warehouse ou no Lakehouse. Eu prefiro o Lakehouse. Então, novo item, aqui vou criar um Lakehouse e eu vou chamar ele de, estou muito criativo hoje, de Lakehouse. Lakehouse. Estou criando o meu Lakehouse. Foi criado. Tá? E aqui nós temos algumas formas de ingestão de dados. Nós estamos trabalhando com a linguagem M, então vamos pegar aqui um novo Dataflow Gen 2. Então, cliquei aqui. Tá? Esse é o nome do Dataflow aqui em cima, a gente já pode clicar aqui e alterar. A gente pode chamar esse carinha aqui de update, né? Que ele vai atualizar depois, né? Update, calendar, periods, and time. Ok? E aí, nós vamos fazer o mesmo processo. Uma consulta nula. Tô dando opções para vocês, né? Tá aqui, na verdade. Vamos pegar lá. Calendar, copy raw file. Colamos aqui. Já que nós fizemos em português, em inglês, vamos salvar essa aqui em espanhol? Então vamos alterar aqui, ó, de em us para es. Yes. Tem que ser igualzinho assim, as duas minúsculas e as outras duas maiúsculas. Tá? Então vou dar um next. E aqui a gente vai chamar de calendário sem acento, sem nada. Tá um pouco lento aqui, pensando ainda. E como ele tá salvando o Dataflow, tá? Então, como a gente tá agora no ambiente premium, então a gente não precisa fazer aquela jogada do calendar base. A gente vai fazer direto, tá? Então, aqui uma blank query. Vamos buscar o código agora da periods. Copiamos aqui. Vamos jogar aqui. Temos que lembrar de alterar os parâmetros, né? Do nome da tabela e do idioma para ficar casado. O que aconteceu aqui? Eu coloquei em S, é IS e S, tá? Agora sim. Não, ele não estava encontrando a tabela naquele idioma, tá? E aqui em espanhol também é períodos. Muito bem. Agora, nós vamos pegar aqui a última tabela, que é time. Copiei o código e colei. Também vou manter aqui o mesmo idioma. E vou dar um next. E vamos renomear para
tempo. Muito bem. O que nós precisamos fazer agora é conferir aqui, ó, esse Data Destination. O Dataflow Gen 2, ele precisa ter um storage de destino aqui. Então vamos começar pela calendário primeiro. A gente vem e clica aqui, ó, na engrenagem. Como a gente veio do Lakehouse, ele já vem adicionado ao Lakehouse, tá? Então a gente vem aqui em Next. E vamos escolher aqui no nossos workspaces e o meu Lakehouse aqui, ó. Tá? E o meu Lakehouse ali. É esse mesmo ou é esse aqui, ó? Calendário Fabric. É o calendário Fabric, certo? Então, é isso aqui. Vou dar um Next. A gente vai fazendo vários testes, fica esse monte de workspace aí. E aqui, ó, ele lista todas as colunas da tabela com o tipo que elas são, o nome que vai ficar, né, e o tipo que vai ficar, tá? Então aqui é muito importante não usar espaços e acentos, tá? Pascal Case é bem aceito aqui nesse caso, tá? Save Settings. Ok. Vamos fazer isso com a períodos, engrenagem, Next. Workspace, calendário Fabric. Escolhemos o Lakehouse, Next. Poucas colunas e a gente salva. Ok. E agora tempo. A gente vem aqui na engrenagem, Next, e escolhe o calendário Fabric, Lakehouse, Next, e Save Settings. Só vou voltar agora que eu olhei, viu? Deixa eu só confirmar um negócio. Interessante. O tipo hora aqui não é importado no Fabric, tá? Então aqui a gente já arruma ao vivo, já consertei o código, vocês vão baixar o código certinho, tá? Eu implementei aqui a troca dessas colunas do tipo time para texto, tá bom? Então aqui na engrenagem, eu vou confirmar como ficou lá no Lakehouse. Eu não sei se eu já tinha uma tabela. A new table, ela não foi criada ainda, né? Agora sim, estão todas ticadas, tá tudo certo agora. Então vou dar um salvar. Só preciso confirmar o seguinte, né? O idioma já tá como tá como espanhol. Tá certinho. Ok. Então agora eu posso publicar. Depois de todo mundo já adicionado ao Data Destination, vamos mandar essas tabelas lá para o nosso Lakehouse. Tá? Então aqui ele vai aparecer aqui, ó, que ele está sendo publicado, ó, Publish in Progress. E daí depois ele vai atualizar. Ele vai aparecer aqui ao lado, tá? Ok, ó. Ele foi atualizado, ele foi publicado e agora ele está em atualização. Está sendo feito o refresh, ó. Deixa eu atualizar aqui o navegador para ver se ele já concluiu. Já concluiu, tá? Então agora a gente pode checar aqui no Lakehouse. Tá aqui como indefinido, né?
Vamos clicar aqui, ó, em Refresh. Ó, já temos as 3 tabelinhas aí, tá? Dentro do nosso Lakehouse. Não se preocupe com a ordenação que vai aparecer aqui. Ela vem meio bagunçada. Tá vendo? Mas tá aqui nossa tabela. Agora nós vamos criar um modelo semântico. Então a gente vem aqui, ó, New Semantic Model. Já existe padrão, mas vamos supor que a gente está criando um novo, né? Então vou colocar aqui, chamar de New Semantic Model. E aí você tem várias tabelas e a gente vai pegar essas 3 tabelinhas aqui, tá? E confirmar. Tá criando um modelo semântico aqui no Fabric. O online tem sempre essa questão, né, de ser um pouco mais devagar do que a edição no Power BI Desktop, ó. Então aqui criou o nosso modelinho semântico, tá? E aqui a gente vai fazer a ordenação das colunas, ó, através do Tabular Editor, tá? Então como que a gente pode se conectar a esse modelo aqui em Direct Lake? Então vamos abrir o Power BI Desktop. Nós vamos aqui em OneLake Data Hub. E aqui, ó, Power BI Semantic Models. Vamos escolher nosso modelo, novo modelo semântico aqui. E aqui não clique em conectar, e sim na setinha ao lado. E clique em Edit, ó, Connect and Live Edit a Remote Model. Tá? Ele já vai direto para a guia de relacionamento, oculta algumas guias aqui. E essa linha tracejada azul mostra que estamos em Direct Lake. Podemos vir agora em External Tools, Tabular Editor. Como ele está conectado ao modelo em Live Direct, ele vai pedir em Direct Lake, perdão, ele pede a nossa conta para fazer o login. Como já estava logado, ok, estou logado, as 3 tabelas. Agora a gente vem aqui para o C# Script. Vamos lá, buscar, que está aqui, Tabular Editor Scripts. Usei o de 3 tabelas, então a gente vem em Copy Raw File, Tabular Editor e colamos aqui. Nós fizemos dessa vez agora em espanhol, né? Então aqui vou colocar ES-ES e aqui vou dar os nomes das minhas tabelas, que é calendário, períodos e tempo. E vou aplicar. Prontinho, posso salvar. Salvou. Se eu clicar atualizar aqui no online, ele já vai ter feito toda a organização aqui para nós. Ó. Prontinho. Fez a conexão e fez aqui também a organização das pastas. Prático demais, né? Que aqui não aparece porque a gente fez a alteração no online. Para a gente fazer refletir agora, só dá um refresh aqui, ele já vai dar uma atualizadinha, dar alguns alarmes aqui, não tem problema. Refresh now. E agora esse aqui é uma conexão igualzinha que está lá na nuvem, tá? Nem tem como a gente salvar aqui, ó, tá vendo? Ele é só um gateway para a gente poder atualizar as coisas lá, tá? Eu vou mostrar uma outra forma que também dá para acessar o Tabular Editor sem precisar usar o Power BI Desktop nesse caso. Então quando a gente vem aqui no Workspace, você vem aqui no New Semantic Model, vem aqui em Settings, e vem aqui, ó, em Server Settings, e copia essa Connection String. Ó. Copiei, aí a gente abre o Tabular Editor, ok? Direto. Aí a gente vem aqui em File, Open, From Database, e cola aqui, ó, em Server, tá? Eu até tinha colado uns outros aqui, eu vou apagar, ó, colei, tá? Do jeito que eu copiei lá. E aqui em Authentication eu deixo ticado Windows Integrated or Azure AD Login. Ok. Ele vai pedir para entrar na minha conta. Clico OK novamente aqui. E aqui ele fala, ó, que
O que você quer escolher aqui? Eu quero o New Semantic Model. C# Script. Vamos copiar o código lá, novamente. Copy raw file. Cadê você, Tabular Editor? Tá aqui. A gente cola, certifica qual é o idioma, né, das tabelas que a gente está usando. No caso, a gente carregou em espanhol. E roda. Salva e fecha. Tá? Podemos voltar aqui no nosso workspace e abrir o Semantic Model. Queremos ver as tabelas, nada vai ter mudado, tá? Open Data Model. A gente pode tirar essa mensagem e continua certinho. Ok? E aí, dessa forma eu mostrei para vocês como é possível carregar as tabelas calendário, períodos e tempo, tanto no Power BI Desktop, como Data Flows geração 1 com contas Pro, e também como carregar em Data Flows geração 2 para um Lakehouse, e ainda como fazer a organização via Direct Lake do Semantic Models. Ok? Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder meus novos vídeos. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.